Sejam bem-vindos ao site Mundo de Amanhã, é o canal YouTube que nos traz um novo olhar sobre o mundo de amanhã, aquele mundo que a gente deseja, um turismo melhor, uma economia melhor, uma alimentação melhor, relacionamentos melhores, enfim, tudo que a gente pode sonhar, mas que, às vezes, pode já estar na realidade. As pessoas para quem o mundo de amanhã já é hoje, está tentando se aproximar, conhecer e encontrar de mais perto. Uma dessas pessoas é Tariq Fraig. Muito obrigado, Tariq, pela sua presença, Obrigado, por aceitar nosso convite. Tariq é um educador. O Tariq tem 23 anos e o Tariq escreveu um livro sobre educação. O livro se chama Ver por Si Mesmo, 6 lições sobre a educação da sensibilidade. Eu vou repetir, 6 lições sobre a educação da sensibilidade. Tariq, conta para nós o que é esse livro, de onde vem e o que ele pretende apresentar. Boa pergunta. Acho que para começar eu gosto de contar a história desse livro falando um pouco da circunstância de produção dele. Eu sinto que era um momento que eu fui... um momento de expansão um pouco teórica, lendo bastante. Alguns livros, alguns deles me marcaram, alguns autores, e eu senti uma certa vontade de colocar isso em prática, de trazer isso para a minha prática, para as coisas que eu fazia na escola pública. E eu tive algumas frustrações, como todo bom educador. Eu acho que isso é uma coisa que educador sente, né? Frustração, né? Vamos revisar elas. Certo. E eu sinto que chegou um momento que eu senti a necessidade de ter ancestrais. E esse ver por si mesmo, ele acabou sendo uma espécie de tradição ao qual eu me filiei. Não que essa tradição exista, não que as pessoas, as práticas abordadas no livro talvez nem se conheçam, no final das contas são de épocas diferentes, mas eu sinto que há um fio, um mesmo espírito que une todas essas práticas, e eu quis pensar em oferecer novas poéticas dessa relação tão antiga, dessa relação tão batida, tão discutida, que é a relação mestre-estudante, ou mestre-estudante. Aí você criou sua própria ancestralidade. Realmente o talento não espera a quantidade dos anos, né? Porque com 23 anos você está muito adiantado. Então quem são essas pessoas? Pois a primeira dessas, a qual eu me filiei, foi o Joseph Jacotot, um conterrâneo seu, francês. Tem francês na praça. Sim, tem francês coisa boa. na praça. Teve um livro que eu li, na verdade, que foi O Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual. Você vê aí que o título já bate. Foi um livro que, quando eu li, assim, ele me atravessou muito. Me atravessou no sentido... primeiro de todos foi afetivo, segundo foi prático. Eu acho que eu comecei a repensar várias coisas a partir dele. E essa figura um pouco paradoxal me cativou. Quem é esse Jacotot? Esse tal de Jacotot foi alguém que proferiu algumas verdades ou algumas opiniões, segundo ele mesmo, bem polêmicas. Era um criador de polêmicas. Ele dizia que todas as inteligências eram iguais, que as explicações eram supérfluas e que toda pessoa tem uma potência intelectual inerente a si e que basta com que ela a desenvolva. Que época? Século XIX. Ele é um contemporâneo da Revolução Francesa. Então, século XVIII. Ele pegou... mas a prática dele, o ensino universal, que é o nome da prática dele, se estabeleceu no século XIX. Entendi. E, bom, por que isso interessou um educador brasileiro do século XXI? Eu acho que essa é uma pergunta boa, né? Porque, de uma certa maneira, da minha pouca experiência que eu tive em educação, tanto como aluno, tanto como educador, eu fui percebendo que
eu tinha uma certa insatisfação com o que estava acontecendo ali. Um professor meu, falei isso para um professor meu, ele me corrigiu, ele disse assim, e desde quando a escola convencional promete satisfação? Isso é uma coisa para se pensar também. Mas olha, eu te encontro nesse time de pessoas que falam frustrado sentado no banco da escola. E o Jacotot, eu sinto que o que ele me ofereceu, assim, imediatamente foi algo palpável, porque eu sinto que ele é assim, vai lá e faz. E veja por ti mesmo. E que era um método, esse método que o Jacotot chamava, que era o método da emancipação intelectual, era muito simples. Ele se trata de chegar e colocar algo em comum entre duas inteligências. Então, para dar o exemplo célebre, era que o Jacotot, em 1818, na Universidade de Louvain, ele se deparou numa situação um pouco inusitada. Ele estava diante de uma sala em que os estudantes ignoravam o francês, eles falavam neerlandês, e ele mesmo não falava a língua deles. Então havia aí uma dificuldade de comunicação. E ele era professor de letras. Havia, nesse tempo, eu acho que foi no mesmo ano, ou muito próximo, uma edição do Telêmaco, bilíngue. O que ele fez, assim, foi um experimento de oferecer essa versão do Telêmaco aos estudantes e dizer, eu vou acompanhar vocês, eu vou estar aqui, né? Ele, com a ajuda de um intérprete, ele disse isso. E, a partir de então, ele colocou em xeque essa proposição, que os alunos seriam capazes de aprender sem explicações. E, a partir daí, ele tirou algumas conclusões e essa prática dele se desenvolveu como tal, o ensino universal. Essa é daí que o Rancière, o escritor do livro Mestre Ignorante, parte. O que me interessou bastante foi uma certa vontade do Jacotot de trazer educação para a pele. O nome do capítulo é Porque Sua Pele é a Pele do Mundo. E por que a educação da pele é importante? O ponto a ser trabalhado nesse capítulo em específico é que não existe emancipação intelectual sem uma reeducação da sensibilidade. Isso quer dizer, a forma pela qual o mundo aparece, nós já estamos dominados na forma pela qual o mundo aparece para a gente. E que um processo que dê em conta... Eu uso essa palavra, não sei se eu sou um pouco antiquado por usar ela, mas eu boto minhas fichas aí, que é emancipação. E claro, com críticas ao que isso significou antes, mas a gente pode entrar nisso se você quiser. Mas é que esse processo ele é uma certa expansão do que o mundo pode ser. E isso se dá na nossa experiência imediata, aqui e agora. Uns com os outros. Não sei se isso ficou muito teórico. Sim. Você quer Não acho que é teórico. Eu acho que para mim mostra uma grande tradição de trazer a educação a uma coisa mais simples, mais prática, mais do dia a dia. E parece que, digamos, nos últimos 70, 80 anos, partimos para uma educação muito mais teórica, muito longe da vivência da pele. Eu digo, existe educação à flor da pele? Não, parece que não. Eu, como estava conversando, eu me senti num banco de escola, eu passei, sabe, falar, teve um ou outro professor que marcante. Eu preferia dizer que teve um ou outro que não foram marcantes. Os outros todos foram marcantes. Mas é raro um professor que faz a diferença. Então, eu acho que se isso é uma vivência do começo do século XVIII, então isso mostra para mim que teve muito conteúdo e conhecimento universal que foi deixado de lado. Por quê? Eu sinto que há aí, né, para a gente não cair também numa certa teoria do complô, né, que a gente estava falando um pouco com ela, né, essa teoria da mente maligna que está comandando as coisas. Quando a gente chegou um pouco e viu na prática, assim, e eu estou falando de um projeto que eu entrei com alguns amigos no ano passado, projeto de ensino de filosofia numa escola pública. E o que a gente percebeu muito assim, é que não tinha ninguém tramando. Não havia uma certa trama, não é que a gente deixava de lado essas vozes ou outras vozes
de propósito, assim. Às vezes tem isso, mas o que se acontecia mais era uma certa automatização e uma desinspiração, uma despotencialização do que a gente está fazendo junto. Então você vê as caras um pouco mirradas. Uma classe de aula virou triste. Triste. Não devia ser alegre? Pois é, essa é uma questão bem interessante também, né? Tem um outro pensador que eu gosto bastante, né, que é o Spinoza, e ele diz que o tirano precisa da tristeza dos outros para reinar. E eu sinto que é um pouco... É esse o modelo que a gente aprendeu para lidar com o outro. Principalmente quando esse outro é uma criança, é um estudante, é alguém que está nessa posição, digamos assim, à mercê de uma tutela. Quer dizer, a gente se relaciona... É muito difícil a gente se relacionar fora do comando e controle. E isso por quê? Será que essa é uma questão... Não, mas peraí, porque se você me diz que quando o professor encanta os alunos, ele está se beneficiando do desencanto deles, aí é grave. É isso que você quis dizer? Você pode precisar? O fato do aluno ser triste permite ao professor Renard trazer um pouco de brilho nisso tudo? Então, eu sinto que esse é É chocante. É um isso. modelo, é um modelo de relação que a gente tem, vamos dizer assim, na pedagogia que a gente pode chamar de convencional. Uhum. Para eu me relacionar com você, num contexto educativo, num contexto de formação, eu preciso te despotencializar. Você não A sabe. minha potência é a sua impotência. Para que eu consiga estabelecer uma relação com você, eu preciso antes te colocar alguma falta. Eu preciso te tirar alguma coisa. E a partir dessa... Isso aqui, podemos dizer, é uma matriz relacional. De comando e controle. E agora eu acho que é uma questão interessante também, por que a gente faz isso, né? E eu também me coloco nisso, eu não me coloco fora disso, quer dizer, não acho que... eu não gosto desses lugares fora puristas, a gente está atravessado por tudo isso a todo momento, né? E, claro, estar atravessado por isso me permite entender isso também. O que eu sinto na minha pele que me faz querer dominar o outro. E eu sinto que tem um certo medo. É um certo medo do outro. E esse medo se dá como? A gente pode pensar o autoritarismo como uma mente, né? Uma visão de mundo que a pessoa pensa que há que existir líder e subalterno. Mas não é uma visão de mundo, né? Não é um ponto de vista. É um ponto de vida. Quer dizer... Mas peraí, por exemplo, você não acha que o maior orgulho do professor de física de Einstein no colegial é de ter ajudado Einstein a virar o maior físico talvez de todos os tempos? Ele, como professor, no caso, educador, ele deve ter isso como o maior orgulho. Porque ele sabia mais que o Einstein, mas ajudou Einstein onde ele sabia, aí claro que partindo daqui ele voou para outras esferas. Mas isso não é o orgulho dele, em vez de ser a prepotência dele? O orgulho dele de ter tornado Einstein aquilo que ele é. E seria uma prepotência porque... Porque o fato dele gostar da ignorância momentânea na época do Einstein, ele deve sentir mais orgulho do Einstein virou que ele virou do que do Einstein não saber do que ele sabia, ele se saber mais do que ele. Eu sinto que é bom você ter trazido esse ponto também, porque quando a gente vem com essa conversa, é muito fácil o pessoal falar, você é o antiprofessor, então. Você tá contra os professores, você sei lá, você quer tirar a profissão dos caras, você é uma espécie de coach, não sei o quê. E eu sinto que o pessoal leva muito para aí, e por isso que eu tomo um pouco de cuidado, não gosto de falar disso tão diretamente. Por isso que eu também me identifico como professor. Não é que eu sou outra coisa. E eu acho que de nenhuma maneira significa tirar os professores, as professoras. Então fiquem por vocês. Que é um extremo que é a pedagogia do abandono. Vai, você por si mesmo. Você tem que fazer tudo sozinho, você tem que cuidar da sua vida, você é responsável pelo seu destino. Mas como você cria isso? Porque você fala de 6 lições sobre a educação da sensibilidade. Então, quais são essas 6 lições?
Tem essa primeira lição do Jacotot, porque sua pele é a pele do mundo. Quer dizer que quando a gente for começar um processo educativo, uma coisa a se levar em conta. E claro, não é um livro de regras, né? Não tô prescrevendo regras de como deve ser. Inclusive, eu acho que é uma exploração do possível. Quer dizer, a gente começa a educação no aqui e agora pelo que cada um pode, pelos recursos que tem, pelo que traz. Isso parece óbvio, mas muitas vezes quando a gente está numa sala de aula ou mesmo em outros espaços educativos, a gente demanda muito do que as pessoas não têm. E aí, entrando na próxima... A segunda lição. A segunda lição, que foi com os monges zen budistas de um templo do Japão. Que se chama... E esse segundo é Por que não seguir um idiota? O nome desse capítulo. Que significa assim... Tem um tom provocador. É bom. Quer dizer, quando a gente está se relacionando, eu e você, com quem é que eu estou me relacionando de fato? Quem é esse você? Quem que é esse Jean que aparece para mim? Claro, você pode dizer, é uma questão de perspectiva, de concepção, mas é uma coisa muito anterior a tudo isso, né? É uma questão de o que aparece para uma professora quando ela entra numa sala de aula e vê os 30 alunos. O que é que aparece ali? O que é que salta? E eu sinto que tem a ver com essa questão um pouco mais anterior à razão, anterior um pouco ao que a gente acha, ao que a gente pensa, à nossa opinião sobre as coisas. Alguns passos antes, né? Ou seja, já está falando que no idiota tem alguma coisa para aprender também. Isso, que essa é um pouco de... Eu gosto disso. Sim, é um pouco de uma provocação no sentido de... Para mim é fácil encontrar o idiota, eu estou com poucos neurônios mesmo. Essa questão do livro eu acho que perpassa, falando mais genericamente, uma espécie de anti-idealismo. Não sei, acho. Lendo agora, com um pouco de distância, me passa isso. Anti-idealismo quer dizer o quê? Por muito tempo, uma coisa que me incomodava assim, na educação em geral é que uma certa conversa que a gente precisa esperar muito. Esperar muito as condições favoráveis para fazer alguma coisa. Né? A gente precisa... Ou ideais até, né? Isso. A gente precisa esperar o estudante que tem interesse em nós, a gente precisa esperar condições boas de trabalho, a gente precisa esperar um tanto de coisa. Isso não significa que a gente não tenha que lutar para que essas condições se tornem mais favoráveis. Mas se espera o perfeito para fazer alguma coisa, vai esperar sempre. Tem aquela frase bem básica que eu adoro também. O feito é melhor do que o perfeito. Quer dizer, em vez de olhar... O melhor inimigo do bom. O melhor é inimigo do bom. Em vez da gente olhar para o que a gente não tem, para o que está faltando no lugar, falta interesse nesse estudante, né? Isso é uma outra é um outro capítulo que fala sobre Lídia Ortelli, que é uma educadora brasileira, e o nome do capítulo é Para Dedilhar Todas as Cordas da Nossa Lira. Fala sobre a relação... Poético. Essa é uma expressão dela, eu não tomo crédito por essa. E eu vou contar um pouquinho da história dela porque eu acho interessante. Ela, em Salvador, em 1980, ela participou de um projeto de um núcleo de experimentação e alfabetização. Então, existia um parque, né? E eles resolveram montar uma escola perto do parque para alfabetizar as crianças de uma comunidade. Certo. E as professoras, a Lídia diz, né? As professoras percebem que logo que elas começaram a botar as coisas na lousa, as crianças, ela conta, né? Olhou para trás, voltou, menino sumiu. Olhou para trás, voltou, menino sumiu. Sumiu mais 2. Foram tudo correr pro parque. E aí fala, ai meu Deus, o que a gente faz, né? Esse outro aqui não tem interesse em aprender, ele não tem interesse intelectual. E as crianças não sei o que, precisa de disciplina, precisa de controle, precisa dar um jeito nessas crianças, precisa mostrar para elas que... E a Lídia, o gesto da Lídia foi...
eu vou seguir essas crianças e ver o que elas estão fazendo. Ela foi e observou a disposição que elas faziam no parque. Elas entravam em fila, ela percebeu que eles desenhavam, eles faziam roda, e que existia uma organização ali, no ato de brincar, que não existia dentro da sala de aula. E aí ela, sagaz, percebeu um fato comum, mas o mais interessante aqui é ter quase essa coragem de dizer, olha, pera lá, o que está acontecendo? Por que aqui elas são desordeiras, elas são desorganizadas e ali elas se organizam tão bem, se entendem tão bem? Então ela teve uma primeira intuição do que seria aquilo que seria o brincar, a importância do brincar na educação. Na sala de aula, né? Na sala de aula e também fora dela. Fora dela, no ensinamento. Isso. Brincar, né? Eu tenho um viés de educação mais próximo da natureza, então tem mais aula dentro da natureza e mais aula também à base de brincadeiras, né? Isso está ganhando um pouco de espaço. Você agora, com toda essa reflexão, né, que é bem profunda, né, eu diria um pouco teórica às vezes, né, para quem escuta, a escola dos seus sonhos. Se amanhã se puder, assim, uma vara mágica criar uma escola perfeita, ela seria como? Como eu te disse, né, o livro é um pouco anti-idealista, mas eu não vou fugir da pergunta, não. O que eu penso, assim, o que eu tenho tentado fazer também, não gosto de sonhar muito longe daquilo que eu estou fazendo, um espaço de livre exercício da curiosidade. Pode ser uma das coisas que vai rolar lá. E um espaço, primeiro, de acolhimento, de convivência possível. Olha só como eu não peço muito. Eu não peço muito. Um espaço de convivência possível. Por quê? Porque não está tendo muito, né? Pelas coisas que eu vejo, os grupos que eu estou participando, a gente começou esse ano, eu e uns ex-estudantes, que eu, em pandemia e tal, a gente começou um círculo de estudos de filosofia. Eu chamei ele, o convite foi esse, vamos fazer filosofia? O pessoal, teve uma galera que me conhecia, mas outras pessoas não. E eu fiquei embasbacado, assim, com 1 horinha por semana, a gente chegava e perguntava para ele o que tá pegando aí em vocês, né? Uma tava pensando da morte em vida, o outro tava pensando por que Deus é branco. E perguntas de vários gêneros, vamos fazer perguntas e vamos conversar aqui. Não tinha nem pretensão de ensinar filosofia. Hoje a gente está lendo textos, tal, teve um certo desenvolvimento, assim, mas não era essa a proposta. A proposta era um espaço de convivência possível. A gente vai conversar. E 1 horinha por semana, virtual. E eu vi que isso constatei, não é a coisa da minha cabeça, isso foi algo grupal que a gente chegou, que né, como às vezes o que não tem é o mais básico, né? Teve uma outra comunidade de educadoras também que a gente fez esse ano, tudo no contexto da pandemia. Nesse sentido, eu acho que a pandemia deu uma acelerada, né, nessas coisas, né, pelo menos para mim. E a gente juntei algumas amigas. Aí foi de pessoas que eu já conhecia, né, pessoas que eu trombei na graduação, que eu conheci de outros lugares. E o José Pacheco, ele usa o critério dele é assim, ó, quando você for escolher alguém para compor um projeto, né, com você, para fazer alguma coisa junto, o critério essa pessoa está viva? E foi a partir desse critério, assim, pessoas que eu considerava vivas em educação, e a gente juntou 7 pessoas, e mais uma vez, não teve nada demais, não teve nada mirabolante, não teve, meu Deus, agora a gente vai estudar o Vygotsky, não sei o quê. A gente colocou algo em comum ali, a gente fez circular os afetos. Uma convivência possível. Uma convivência possível. Não é pedir muito, parece, não. Não é pedir muito. Eu não peço muito. Por quê? Mas não é porque... Não é humildade, né? Não é algo do tipo... E não é falta de ambição. Não é falta de ambição. É porque...
Isso é uma das coisas que trata no livro, né? Uma pergunta do livro é: o que é que gera o nada? Quando eu digo, eu exemplifico numa situação bem prática. Eu estava lá com os meninos num outro projeto de domingo, numa escola lá de Franca, de aprender inglês. E a gente chegou e existia certo, a gente aprendia inglês, era esse o propósito, né? E aí eu tinha essa coisa muito do fazer algo significativo, né? Eu tenho que estar fazendo algo significativo, eu tenho que estar transformando, eu tenho que estar mudando a vida desses jovens, sabe? Se for ver, é uma postura meio colonizadora, né? Meio não. Mas, e aí quando não acontecia isso, eu me sentia frustrado. Quando a gente só brincava. Sabe aquela brincadeira que você pinta num papel, coloca aqui na sua testa e os outros tentam adivinhar? Quando aconteceu isso, eu senti me dava a gente não está fazendo educação revolucionária. Né? E eu Sabe que tem uma coisa importante, a narrativa. O que eu acho que é uma coisa que faz a diferença é a sua capacidade de trazer uma história, uma versão da história. Claro que essa versão da história, por essência, ela tem um viés, é a sua, e ela pode ser colonizadora de um aspecto, ela pode ser, ser vista de uma maneira assim manipuladora. Mas será que isso é ruim necessariamente? Você pode muito bem querer, entre aspas, o melhor para essas pessoas, você trazendo sua narrativa, e que alguém ache que isso é colonialista. Mas não acho que tem que necessariamente se podar e trazer uma coisa ex nihilo, né, que viria do nada, porque isso não existe vindo do nada. Inclusive, ter o cuidado de fazer uma coisa não colonialista é uma forma de narrativa. Concorda comigo? Então é importante, eu acredito, como educador, sempre também assumir suas posições, desde que deixe claro. Era isso que eu ia falar. Que às vezes isso não tá. Tem umas cartas embaixo da mesa, né? Quer dizer, às vezes a gente vem resolver questões nossas nesses projetos que a gente embarca e a gente não acha que está fazendo X. E a gente apresenta outra coisa. E eu sinto que se a gente não chegar perguntando da gente, assim, do que a gente está fazendo ali, por exemplo, por que é que eu estou vendo nada ali? Por que nada está acontecendo para mim? Né? O que eu estou querendo que aconteça para eu dizer que nada está acontecendo? Né? A gente está só brincando, não serve para nada isso. Não é revolucionário o suficiente isso. Não bate no meu padrão. E aí a gente começa a perceber, e aí eu sinto que, eu acho muito interessante o que você falou, Jean, que a gente não também inflar esse conceito, né, e ficar usando para todas as situações. Mas no que eu estou usando aqui, eu estou usando num sentido muito específico, que é erguer certas barreiras, né? A gente chega armado. Primeiro é isso, eu acho que a primeira das coisas é isso, a gente chega muito armado. Eu chego muito armado, eu cheguei muito armado. E o que é essa armadura, né? Essa armadura é esse conceito de... E, claro, isso aqui está na sensibilidade mesmo, isso é bem... Da pele. E isso é o que eu estou esperando, as minhas noções de acontecimento, né? Eu adoro ver o que as pessoas contam, sabe? Porque, por exemplo, elas participaram lá do negócio de educação e tal, saiu, contou para alguém. O que é que ela conta? Né? Perceber o que é que chama a atenção, né? O que para ela é um evento. Assim, nossa, aconteceu isso. E tem várias outras coisas que estavam acontecendo e que ela não relata. Então eu sinto que se aproximar um pouco dessas nossas próprias questões, né? Ver a gente no processo. E assumir essa postura, mas ser bem direto, né, com o outro. Você acha fundamental ser revolucionário? Fundamental ser revolucionário? Não. O Jacotot, né, ele falava muito mal dos revolucionários. Né? Ele não se via como um revolucionário. Ele dizia assim que a sociedade ela pode mudar
algumas coisas. Sempre vai ter gente lutando contra um modo de se fazer dominante. Sempre vai ter alguém cometendo injustiças. Tal. Essa é uma visão bem pessimista. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, uma coisa é o que a gente está dizendo num plano macro, defesa de certas políticas e tal. Eu acho que outra coisa é quando a gente está direto com a pessoa. Nesse sentido. Não, mas então eu vou perguntar de outra maneira. Você acha que do jeito que as coisas estão hoje, seria necessário uma educação revolucionária? Depende do que a gente quer estar chamando de revolucionário, né? Porque aí pode parecer, tá, então eu vou ensinar as crianças a pegar em arma e decapitar os políticos. Ou, esse é um termo, por isso que eu fico um pouco receoso de usar esse termo, porque esse termo ele é jogado pra lá, pra cá, pra lá, e a gente... Ele tem um quê de agressividade e violência, né? Tem um quê, tem isso, mas mas respondendo essa pergunta, eu sinto que, se a gente for usar essa palavra, a gente precisa um pouco pensar, redefinir esses termos, né? Porque muitas vezes a gente, e eu sinto isso de colegas, falando com gente que são minhas amigas, um pouco dessa megalomania, né? Alguns males, né? Erros que eu cometi, erros que outras pessoas cometeram, que a gente reconhece, e a gente vai criando uma cultura, né? Megalomania, eu vou mudar tudo, frustração decorrente dessa megalomania, né? Porque, sei lá, eu não sou capaz de nada. Não consegue mudar tudo. E aí angústia. E nessa comunidade de educadoras, a gente estava falando como isso era mais comum do que a gente pensava, né? Esse tipo de frustração, né? Tipo aquela coisa... Muita gente relatando essa coisa de eu queria adotar os meninos, mas eu não posso, e eu não consigo fazer nada, e a gente acaba virando essa lama, sabe? E prejudicando a gente e, por consequência, o nosso trabalho com os meninos também. Então eu sinto que essa megalomania e essa frustração decorrente disso é algo que a gente precisa ver, né? Como... Então, na verdade, trazer de volta uma coisa mais simples. Convivência possível, não esperar muito, se encontrar de uma relação mais autêntica e quase, pelo que eu entendo de você, uma relação muito mais de igual para igual entre professor e aluno. Sim. Essa questão, né, essa criação de relação é onde está mesmo a coisa. Você falou uma coisa antes, mas eu esqueci dela. Tudo bem, vou pegar essa agora, depois eu lembro da outra. Eu sinto que essa questão do que a gente está fazendo... Simplicidade, lembrei. Simplicidade é um valor que eu adoto firmemente. Nas coisas que eu faço. Simplicidade quer dizer o quê? Não é o fácil. Simples não é a mesma coisa que fácil. Simplicidade, ele é o contrário do complexo. No sentido de... É a menor linha que eu posso traçar entre dois pontos, entre onde eu estou e onde eu quero chegar. E, não sei, eu acho que eu tenho um pouco desse gosto do pouco agora. Do pouco que não é falta de ambição, mais uma vez, não vamos se contentar com a miséria ou como que tá. Não é isso. Eu sinto que é redefinir mesmo essas questões na nossa pele, na nossa sensibilidade, na maneira que a gente sente as coisas, na maneira que a gente é afetado e afeta os outros, o que é convivência, o que é contentamento, o que é satisfação, o que é aprendizagem. Você é muito político, né? Na verdade, qualquer ato de educação é político. Porque, de uma certa maneira, o que você está falando aqui é tipo diminuir um pouco as expectativas gerais, é uma versão de uma diminuição do tamanho, de um downsizing, né, que fala, ou de uma reformulação do aceitar o crescimento menor, ou talvez descrescer, existe essa palavra, descrescer, né, que nosso modelo tá baseado no crescimento. E se a gente aceita essa diminuição, talvez a gente está falando o mundo de amanhã, onde talvez não seja nem uma opção de fazer menos. Mas vai ser necessário fazer menos. Então,
me chama a atenção o que está trazendo de pensar, se satisfazer por menos. Vou te dar um exemplo também. Eu conheci uma educadora esse ano que se chama Rosângela Ludovico e ela tem 65 anos, tem uma trajetória enorme, trabalhou com Paulo Freire. E ela disse uma coisa que eu achei, ficou assim ressoando em mim, né? Ela falou assim: quando eu chego na escola, o primeiro projeto que eu faço é o projeto do bom dia. Quer dizer, todo mundo vai dar bom dia para todo mundo. Você vai dar bom dia para a servidora, vai dar bom dia para a merendeira, vai dar bom dia para a professora, vai dar bom dia para a pessoa que está na rua passando. Dá bom dia. E aí você vê, né? É isso que eu estou querendo dizer com simplicidade, né? Da onde a gente está partindo, né? O que a gente está constituindo como chão? Qual que é o chão da nossa prática? E isso implica, né, essa provocação dela, o projeto do Bom Dia. Eu poderia atrelar também com uma outra coisa do livro que está no capítulo sobre os zapatistas, que o nome é Caminhante Não Há Caminho. E há uma questão ali, que existe um texto deles chamado Las Miradas, que eles estão falando da diferença entre eles e os governantes de olhar para uma pessoa, olhar para uma pessoa do povo. E é uma diferença do olhar. O jeito de prestar atenção. O jeito pelo qual considero que você aparece para mim e como você aparece para mim. Né? Se eu estou olhando para um aluno ou para aquela pessoa. Prestar atenção e simplicidade. Eu acho que o mundo de amanhã ele vai se beneficiar muito de uma simplificação das relações, da educação, da vida, da economia. Eu acredito que isso é um caminho, um novo olhar. Sempre for querer mais, hoje talvez a gente quer mais simplicidade. Tali, queria te agradecer muito pela sua presença aqui, muito pelo seu esclarecimento, pelo seu talento, sua visão bem ampla. E espero que a gente possa, outras vezes, conversar sobre educação na medida que a gente falou aqui possa se desenvolver e acontecer de verdade. O mundo de amanhã, então, sempre mira para a Lua e, se a gente não acerta a Lua, no mínimo, a gente fica no meio das estrelas. Em breve, a gente se vê de novo para novas aventuras. Valeu!